Olá, muito bom te ver aqui no nosso capítulo 6 do nosso curso de assistente de logística, curso oferecido pela rede ADESC. Já vamos lembrar de se inscrever e curtir, você que não se inscreveu e não curtiu ainda, hein? Por favor. Então, aqui a gente vai avançar no tema gestão de indicadores de desenvolvimento logístico e KPIs, que é mais conhecido como KPIs. A gente falou um pouquinho deles lá no capítulo anterior, mas a gente não explicou o que era. Ele é um indicador de desempenho logístico que ele é conhecido como Key Performance Indicators, que são métricas essenciais utilizadas para medir e avaliar a eficácia e a eficiência das operações logísticas. Então, vamos explorar um pouquinho mais detalhadamente o conceito e a importância dos KPIs logísticos. A definição de KPIs logístico são métricas quantificáveis que são usadas para avaliar o desempenho das atividades e processos dentro da cadeia de suprimentos e operações logísticas. Então, esses indicadores eles vão fornecer uma visão geral da eficiência e da eficácia das operações e vão ajudar a orientar na tomada de decisões estratégicas. Então, qual é a natureza dos KPIs? Os KPIs logísticos eles são definidos com base em objetos específicos e podem variar amplamente de acordo com a área de foco dentro da logística, como transporte, armazenamento, gestão de inventário e atendimento ao cliente. E quais são as suas características? Um KPI eficaz ele deve ser específico, mensurável, alcançável, relevante e temporal, que são os critérios SMART. Então, isso significa que o KPI ele deve ser um objetivo claro, ser quantificável em dados precisos, ser alcançável dentro das capacidades da organização e ter relevância para os objetivos estratégicos e ser avaliado em um período definido. Qual a importância do KPI? Eles são essenciais para monitorar o desempenho das operações e identificar tendências e problemas e fornecer aí insights para melhorar a eficiência e a eficácia. Eles vão ajudar ali a alinhar as atividades logísticas com os objetivos estratégicos da empresa, permitindo assim a tomada de decisões informadas e a implementação das melhorias contínuas. Quais são os exemplos aqui de KPIs logísticos? Então, nós temos alguns exemplos aqui para vocês, que vai incluir o tempo de ciclo de pedido, a taxa de atendimento no prazo, o custo de armazenagem por unidade, precisão de inventário e taxa de ruptura de estoque. Então, cada um destes ele vai fornecer informações específicas sobre diferentes aspectos das operações logísticas. Vamos falar um pouquinho da importância da definição clara de KPIs. Então, a definição clara e precisa de KPIs, ela é fundamental para garantir que eles forneçam dados úteis e relevantes. Se não tiver dados úteis que vão te ajudar em alguma coisa, não vai te ajudar em nada. Então, vamos falar aqui do alinhamento com os objetivos estratégicos. Então, a definição de KPIs, eles devem estar alinhada com os objetivos estratégicos da organização. Eles têm que ser bem definidos para garantir que as métricas escolhidas elas vão refletir ali nas prioridades e as metas da empresa, que vai possibilitar que as operações logísticas contribuam para o sucesso geral do negócio. E na mensurabilidade e clareza, os KPIs eles devem ser baseados em dados bem concretos. Então, a clareza na definição dos KPIs ele vai assegurar que todos os envolvidos compreendam o que está sendo medido e como os resultados estão sendo calculados. Qual a relevância e ação dos KPIs? Então, é importante que os KPIs escolhidos eles sejam relevantes para as operações e que eles proporcionem aí informações acionáveis. Então, as métricas elas não são diretamente relevantes para as atividades ou que não forneçam dados acionáveis podem não ser úteis para a gestão. Então, métricas que não são diretamente relevantes para essa atividade não vai te ajudar, não vai te fornecer dado nenhum, você não vai poder fazer nada com isso. E como que funciona o acompanhamento e a revisão? Então, a definição de KPIs também, ela deve considerar a frequência com as métricas, como, né, com que as métricas elas são monitoradas e revisadas. Então, a revisão regular, ela vai permitir ajustar as métricas conforme necessário para refletir mudanças nas operações ou nos objetivos da empresa. Então, isso vai garantir que os KPIs permaneçam relevantes e eficazes ao longo do tempo. E quais são os tipos de KPIs logísticos?
Então, eles são classificados em diferentes categorias e dependendo do aspecto das operações que estão sendo avaliados. Então, aqui a gente vai te mostrar aqui algumas das principais categorias que os KPIs incluem. Então, aqui tem os KPIs de desempenho operacional. Então, ele vai medir a eficiência e a eficácia dos processos logísticos. Exemplos incluem o tempo de ciclo de pedido, que vai medir o tempo necessário para completar um pedido desde a recepção até a entrega, e a taxa de precisão de picking, que vai avaliar a precisão com que os itens são selecionados e embalados para envio. Tem o KPI de custo, que ele vai avaliar o custo acionado às operações logísticas. Temos também KPIs de atendimento ao cliente, então eles vão medir a satisfação de atendimento ao cliente. Alguns exemplos incluem a taxa de atendimento no prazo, que vai avaliar a proporção de pedidos entregues dentro do prazo prometido, e a taxa de retorno de produtos, que mede a porcentagem de produtos devolvidos pelos clientes. KPIs de inventário, ele vai medir a eficácia da gestão do inventário. Então, vai medir ali a precisão de inventário, que vai avaliar a correspondência entre os níveis de inventário registrado e os reais, e a taxa de ruptura de estoque, que vai medir a frequência com que os produtos ficam fora do estoque. Temos aí o KPIs de qualidade também, que eles vão avaliar a qualidade das operações dos serviços logísticos, e isso inclui taxa de defeitos de produto, que vai medir a porcentagem dos produtos, defeitos recebidos ou enviados, a taxa de incidente de transporte, que vai avaliar a frequência de problemas durante o transporte, como danos ou perdas. Como que funciona a implementação e monitoramento de KPIs? A gente precisa fazer um estabelecimento de metas, então é importante que essas metas sejam estabelecidas de forma claras e realistas. Então, elas devem ser baseadas nas análises anteriores e nos objetivos estratégicos da empresa. Então, essa definição ela vai permitir a avaliação vai avaliar ali o desempenho em relação a padrões desejados e identificar áreas de sucesso ou necessidade de melhoria. E a coleta e análise de dados, né, dentro dessa implementação e monitoramento de KPI, são os dados que devem ser coletados de fontes confiáveis e atualizados regularmente para garantir a precisão das métricas. Temos também relatórios e comunicação, então os resultados dos KPIs eles devem ser comunicados de forma clara e acessível para todas as partes interessadas. Então, uma comunicação eficaz dos resultados ela é fundamental para tomar decisões informadas e implementar melhorias. Temos também os ajustes, né, e melhoria contínua. Então, a revisão regular dos KPIs e a adaptação das estratégias são essenciais para garantir que as operações permaneçam eficientes e alinhadas com os objetivos da empresa. Então, como vocês podem ver, a gestão de indicadores de desempenho logístico, que são KPIs, ela é uma parte crucial da estratégia de otimização de operações logísticas. Então, uma definição clara e precisa de KPIs, ela juntamente com a implementação e monitoramento eficaz, ela vai proporcionar uma visão abrangente do desempenho e ajuda a identificar oportunidades de melhoria. Então, uma análise contínua dos KPIs e a adaptação das estratégias são essenciais para manter a eficiência e a eficácia das operações logísticas, contribuindo para o sucesso geral do negócio. Agora a gente vai entrar aqui dentro da medição e análise de desempenho, que são processos fundamentais para essa gestão e eficiente dos indicadores de desempenho logísticos, né, que são os KPIs. Então, esses processos vai permitir avaliar a eficácia das operações e identificar as áreas de melhoria e, assim, tomar decisões mais informadas para otimizar o desempenho geral. Então, vamos detalhar um pouquinho como essa medição e análise de desempenho funciona. Dentro de medição de desempenho, ela vai envolver coleta de dados relevantes para calcular KPIs e avaliar a eficiência e eficácia das operações. Então, dentro de coleta de dados, ela vai ser realizada através de sistemas automatizados como software de gestão de logística. Lembra que a gente falou lá atrás? Como WMS, TMS e ORP. E também os sensores de IoT, ou manualmente, mas aí dependendo da natureza dos KPIs e da infraestrutura disponível. Então, é importante garantir que esses dados eles sejam coletados de maneira consistente e que estejam livres de erros para evitar distorções nos resultados. Dentro da medição de desempenho, a gente também precisa falar da definição de métricas. Então, cada KPI ele deve ter uma fórmula clara para seu cálculo, baseado nas métricas definidas. Por exemplo, a taxa de atendimento no prazo, né, On-Time Delivery Rate, pode ser calculada como uma proporção de pedidos entregues dentro do prazo prometido, usando os dados de pedidos e entregas. E ferramentas e tecnologias, que também a gente pode usar ali dentro da medição e desempenho, que são aqueles softwares de análise de dados
de sistemas de gestão frequentemente utilizados para coletar, processar e armazenar dados que a gente falou no capítulo anterior. Então, essas tecnologias elas vão poder aí incluir dispositivos de rastreamento e sensores que vão fornecer dados em tempo real sobre o status das operações. Então, a integração de diferentes ferramentas e sistemas vai ajudar a garantir aí uma coleta de dados muito eficiente e precisa. E a gente não pode deixar de falar da periodicidade de medição. Então, algumas métricas elas podem ser avaliadas em tempo real, enquanto outras elas podem ser avaliadas semanalmente, mensalmente ou trimestralmente. Então, a periodicidade deve ser definida como base nas necessidades da empresa e na natureza das operações logísticas. Então, a medição regular ela vai permitir um monitoramento contínuo e uma resposta muito mais rápida a qualquer problema que possa surgir. Ainda na análise de desempenho, né, o processo de interpretar os dados, ela vai, dos dados coletados para avaliar o desempenho de relação aos KPIs, ela vai ali fornecer uma análise de insights bem valiosos sobre a eficácia das operações logísticas e vai ajudar a identificar algumas áreas de melhoria. Então, a gente precisa interpretar esses dados. Então, para você entender os resultados, você precisa aí fazer uma comparação com metas, né? E o desempenho histórico, considerando o contexto, com variações sazonais e fatores externos. Depois de fazer uma interpretação de dados, você vai poder identificar as tendências e os padrões. Então, você vai buscar por tendências e padrões dos dados, vai detectar ali algumas variações recorrentes, algum problema ou melhoria, para ter um suporte aí para decisões e você otimizar aí as operações. E aí tem uma análise comparativa. Essa comparação dos KPIs com benchmarks de indústria ou concorrentes vai gerar uma identificação de áreas de desempenho superior ou inferior e vai aí te mostrar oportunidades para melhorias e ajustes estratégicos. Falando de relatórios e comunicação, uma apresentação clara dos resultados por meio de relatórios detalhados e dashboards visuais vai aí te proporcionar uma comunicação de insights e recomendações para ações corretivas ou melhorias. E aí a gente falando também aqui da tomada de decisões e implementação de melhorias. Então, é um desenvolvimento de planos de ação baseados em insights, otimização de processos, monitoramento contínuo para avaliar a eficácia das melhorias e garantir o alcance dos objetivos. Revisão e ajuste contínuo. Então, é necessário revisar os KPIs e ajudar as estratégias para garantir que a empresa continue a atingir seus objetivos logísticos. Então, aqui dentro da revisão dos KPIs, uma revisão periódica ela é essencial para garantir que eles permaneçam relevantes e alinhados com os objetivos estratégicos. Então, mudanças nas operações, no mercado ou nas metas da empresa, elas vão exigir aí um ajuste nos KPIs. Então, a revisão ela deve considerar uma eficácia das métricas atuais e a necessidade de incorporar novos indicadores ou ajustar os existentes. Então, qual seria esse ajuste de estratégia? Então, com base na análise de desempenho e na revisão dos KPIs, a empresa ela deve ajustar suas estratégias e processos conforme necessário. O ajuste contínuo das empresas vai ajudar a manter a empresa competitiva e garantir que as operações logísticas sejam eficientes e eficazes. E aí nós temos o feedback e aprendizado. O feedback das partes interessadas e a experiência adquirida durante o processo de medição e análise também são valiosos para o ajuste contínuo. Então, a incorporação de feedback e o aprendizado com os resultados anteriores vai ajudar a refinar os KPIs e a melhorar a eficácia das estratégias logísticas. Então, a cultura de melhoria contínua ela é fundamental para o sucesso a longo prazo. Então, como você pode ver, a medição e análise de desempenho são processos críticos para a gestão eficaz dos KPIs logísticos. A coleta precisa de dados, a interpretação detalhada dos resultados e a comunicação clara dos insights, elas são essenciais para avaliar o desempenho e identificar oportunidades de melhoria. Então, a revisão e o ajuste contínuo ele vai garantir que os KPIs permaneçam relevantes e que as estratégias sejam adaptadas conforme necessário. Com uma abordagem sistemática e baseada em dados, a empresa pode otimizar suas operações logísticas, melhorar a eficiência e alcançar seus objetivos estratégicos. Melhoria contínua
com base em indicadores. A melhoria contínua é um processo sistemático e interativo de aprimoramento dos processos e operações com base em análise de indicadores de desempenho. Então, esse conceito ele é fortemente associado a práticas como o ciclo de PDCA, que é Plan, Do, Check e Ação, né? Planejar, fazer, checar e agir. Busca otimizar aí constantemente as operações logísticas e aumentar a eficiência e alcançar melhores resultados. Então, vamos detalhar esses aspectos aí de melhoria. A análise dos resultados dos indicadores. A partir dessa análise, as organizações elas podem identificar áreas de sucesso e oportunidades para aprimoramento. Então, a gente vai fazer a interpretação de desempenho aqui dentro dessa análise de resultados dos indicadores. Então, analisar os dados de KPIs para entender a eficiência das operações e a satisfação dos clientes, identificando de problemas em processos específicos como pique ou transporte. Identificação de problemas. Então, focar em detectar deficiências que afetam negativamente o desempenho, como falhas na gestão de inventário ou na previsão de demanda. Comparação com metas e benchmarks. Avaliar os KPIs em relação a metas estabelecidas e benchmarks da indústria para identificar áreas de melhoria e definir prioridades estratégicas. Desenvolvimento de plano de ação. Então, com base na análise de indicadores, o próximo passo é desenvolver planos de ação para abordar os problemas identificados e implementar melhorias. Então, a gente começa aqui olhando a definição de objetivos. Estabelecer objetivos claros e específicos alinhados aos problemas identificados na análise dos KPIs, como reduzir o tempo de processamento e pedidos para melhorar a pontualidade das entregas. Elaboração de estratégias. Então, determinar ações necessárias para atingir os objetivos, como otimizar processos, adotar novas tecnologias ou revisar práticas de gestão para melhorar a precisão do inventário. Alocação de recursos, então identificar e alocar adequadamente os recursos necessários, como pessoal, tecnologia e orçamento, para garantir que a implementação é eficaz dos planos de ação. Estabelecimento de cronogramas, então deve-se aí definir cronogramas com marco e prazo para cada etapa do plano, assegurando que as melhorias sejam realizadas de maneira oportuna, conforme o planejado. Implementação das ações. Então, é crucial garantir que as ações sejam executadas conforme o planejamento. Então, aqui a gente vai falar da execução das estratégias. A gente precisa implementar as estratégias planejadas, incluindo formação de equipes, a adoção de novas tecnologias e a revisão de processos operacionais com comunicação e coordenação clara entre as equipes. Aí, partindo aqui para monitoramento durante a implementação, a gente precisa acompanhar o processo em tempo real para garantir que as ações sejam executadas conforme o planejado. E aqui temos também o feedback e ajuste, que vai utilizar o feedback das partes envolvidas e os resultados iniciais para ajustar as ações conforme necessário, garantindo a flexibilidade e a capacidade de adaptação para alcançar os objetivos. A avaliação dos resultados. Então, após a implementação das ações, é necessário avaliar os resultados para determinar a eficácia das melhorias e identificar áreas adicionais para a otimização. Então, como que seria essa reavaliação dos KPIs? É medir o impacto das ações implementadas, comparando os resultados pós-implementação com os anteriores, para assim você poder verificar se os objetivos foram alcançados e identificar melhorias, como a redução do tempo de ciclo de pedido. Dentro aqui de análise de impacto, é necessário avaliar como as melhorias elas são afetadas, como as melhorias afetaram, né, as operações, considerando a eficiência, a satisfação dos clientes e os custos operacionais, para você entender o efeito geral das mudanças na empresa. E aqui dentro de feedback das partes interessadas, quando você faz uma coleta aí de feedback dos clientes, dos fornecedores e membros da equipe, você consegue obter insights sobre o impacto das melhorias e identificar áreas para você otimizar e fazer uma otimização adicional. Melhoria contínua e ciclo de feedback. Ele é um processo interativo que vai envolver a repetição de ciclo de medição, análise, planejamento e implementação. Então, a repetição do ciclo, após você avaliar os resultados e reiniciar o ciclo de melhoria contínua, né, com a medição dos KPIs atualizados,
identificando novas oportunidades de melhoria e otimizando processos para alcançar melhores resultados. Cultura de melhoria contínua, então, promover uma mentalidade constante de busca por melhorias e inovações, incentivando a participação de toda a equipe na identificação de problemas e na implementação de soluções, criando um ambiente aí proativo e focado na excelência. E ainda dentro de melhoria contínua, a gente tem que falar da documentação e compartilhamento de conhecimento. Então, é importante registrar o processo de melhoria, incluindo ações, resultados e melhores práticas, e compartilhar esse conhecimento com a equipe para aplicar as lições aprendidas em futuras iniciativas e promover melhoria contínua em toda a organização. Então, a melhoria contínua com base em indicadores é um processo dinâmico e interativo que visa melhorar constantemente as operações logísticas e alcançar resultados superiores. Então, a repetição do ciclo de melhoria contínua e a promoção de uma cultura de aprimoramento constante são importantes para manter a eficiência, a competitividade e o sucesso a longo prazo das operações. Então, com uma abordagem estruturada e baseada em dados, as organizações podem otimizar suas operações e alcançar excelência operacional. Bom, eu espero que até aqui você tenha aproveitado muito esse conteúdo e eu aproveito para te fazer o convite para me acompanhar no capítulo 7, ok? Lembre-se de curtir, deixar sua curtida aqui e se inscrever no canal se você ainda não fez isso, ok? Então, até lá!